Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vou falar um assunto aqui que tá me deixando muito nervoso, tá deixando muito puto da vida, de verdade, que é por que a CBF ainda não demitiu o Vadão e começou com um processo de reestruturação da seleção feminina. Essa é a pergunta, já começa assim. Então, por favor, se inscreve no canal se você concorda com isso, porque realmente isso não tem cabimento. Aproveita, curte, comenta, compartilha pra gente fazer uma pressão, pra, sei lá, pra tirar esse cara da seleção brasileira, dele e da estrutura que a seleção brasileira feminina tá ocorrendo agora. A equipe que comanda a seleção, o analista de desempenho, preparador físico, treinador adjunto, que é auxiliar técnico, coordenador Marco Aurélio. Minha gente, vamos lá, vamos por parte. Uma das coisas que a gente tem que entender para começar a fazer uma crítica e entender como é que funciona esse processo até chegar no campo, o futebol ele representa uma base muito grande além daquilo que a gente apenas vê, né? O futebol tem uma estrutura em que tudo tem que estar em completa harmonia para que no final das contas o funcionamento do campo renda e que as jogadoras consigam desempenhar 100% as suas funções, certo? E aí o que acontece? O Brasil teve o Vadão na Copa do Mundo 2015 e aí depois ele saiu e a Emily assumiu. E a Emily teve muitos problemas políticos. Claro que o desempenho da seleção brasileira não era o esperado, mas que não era uma transição. A Emily ela não teve a condição de jogar a Copa América, de defender a equipe na Copa América. E provavelmente a Emily teria sido campeão como o Vadão foi, porque aquela base, aquele time que veio com o Vadão, tinham muitas jogadoras que tinham influência da Emily no time. E eu até consigo enxergar algumas coisas que a Emily consegue colocar no Santos, as meninas, as sereias da Vila, e com que alguns jogadores da seleção aprenderam e desempenharam com ela, que foi justamente o que salvou o Brasil em partes de não ter uma campanha vexatória, né? E aí o que acontece? O Vadão foi campeão em 2017 e ele teve condição, um planejamento de se preparar para a Copa do Mundo em 2019. E o que acontece aqui foi aquilo que todo mundo que estava esperando, né? Foram muitos jogos, 9 jogos de amistosos, de derrota, torneios preparatórios vexatórios, o Brasil fazendo uma campanha horrível, com coisas, com funções táticas muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver no futebol moderno. São ideias arcaicas, posicionamentos totalmente horríveis, desestruturado, e a gente achou que ia passar por um grande perrengue nessa Copa do Mundo, e foi muito ruim, porque no começo já teve muitas lesões, a Rafa machucada, a Érica se machucou no decorrer da competição, aí você tem a Fabiana que também se machucou, muita gente não sabe se já chegou machucada ou se machucou na preparação, né? Teve jogadoras ali que se machucaram de acordo com os treinamentos, com a preparação, como a Cristiane, a Formiga, a própria Marta. Então são muitas jogadoras que tiveram problemas de lesão e é muita coincidência ser um problema individual. É óbvio que na minha visão, pelo que eu conheço de futebol e pelo que eu conheço de jogo, uma série de lesões assim não é só por causa de uma jogadora que ela não está preparada. Claro que existe o fator da descarga física, como por exemplo a Andressa Alves, que jogou a Champions League até os últimos dias da temporada. Tudo bem, na Andressa a gente entende, ela se machucou, uma lesão muscular, uma lesão que realmente é uma lesão que acaba sobrecarregando, mas será que como é que foi a preparação dela aí no torneio? E aí você chega numa seleção bastante desestruturada, uma seleção desacreditada, em que você tem várias opções para dar mobilidade, opções táticas para conseguir fazer variações e que o time acabe jogando bem. A gente não espera que a seleção vá ser campeã, a gente não espera que a seleção vá conseguir bater de frente com os Estados Unidos, que tem uma preparação muito grande, mas a gente espera que a seleção jogue o futebol de acordo com os jogadores que tem, porque tem um nível técnico muito grande nas jogadoras da seleção brasileira, e isso a Copa do Mundo mostrou pra gente, que a gente tem um nível técnico muito grande. Por isso que eu discordo da Marta, não é essa de novas Martas, novas Cristianes, não, porque o Brasil tem a Debinha, que pra mim foi a melhor jogadora do Brasil na competição, e é uma das melhores jogadoras do mundo. É só ver o que essa mulher faz na Liga Americana de Futebol. Ela é uma das principais jogadoras do North Carolina Courage,
que é o time dela. Então, você tem uma jogadora desse nível, você tem uma Tamires, que agora foi contratada a peso de ouro pelo Corinthians, que jogou muito a Copa do Mundo. Você tem a Rafaele voltando de lesão, uma das melhores zagueiras do mundo, né? Você tem uma Thaísa, que depois da Copa do Mundo ela já era uma jogadora muito boa, mas depois da Copa ela conseguiu ter um know-how muito grande, uma jogadora importantíssima nesse crescimento do futebol italiano. Ela é titular no Milan. Então você tem jogadoras muito importantes, o Andressa Alves, que foi camisa 10 do Barcelona e que agora está esperando o seu rumo. Você tem jogadores que têm muita qualidade, você tem jogadores que podem dar o passo adiante. Você tem jogadores que, diante da categoria de base, a gente já vê que tem jogadores muito boas. Então o que falta é realmente organização, é você pegar essas garotas e falar assim, olha, a gente precisa de um modelo de jogo, a gente precisa de uma forma de jogar e para potencializar justamente o talento de vocês, porque vocês têm talento, entende? E ele não tem essa visão de vestiário, ele não tem essas ideias modernas que podem ajudar a potencializar essas meninas. Então eu fico realmente muito... eu não sei o que falar. Como é que esse cara e essa comissão estão ainda dentro da CBF? Então, por favor, se inscreve aí no canal, de verdade, bora passar esse vídeo adiante, bora fazer uma pressão, porque esse cara não pode ficar na seleção até as Olimpíadas. A gente tem um ano para as Olimpíadas e a gente tem uma equipe muito boa, a gente já viu isso, quase que o Brasil elimina a França. O Brasil quase eliminou a França era um time muito bom e a França jogou pior que os Estados Unidos, mas a França conseguiu jogar bem contra os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil ele quase eliminou a França e, dependendo da qualidade técnica dos jogadores, a gente podia até chegar mais longe. Imagina se a gente passa dos Estados Unidos, o que é que o Brasil podia fazer? Então acho que falta comando, acho que falta um pouquinho mais de entendimento, ideias novas, muitas coisas que não foram dado o procedimento com a Emily. Eu acredito que a gente devia colocar algum treinador novo e ver o que vai acontecer, tá bom? Então é isso, minha gente, muito obrigado, não vamos desistir, a seleção brasileira feminina é muito forte e a gente viu isso na Copa do Mundo, a gente viu que elas são muito boas, só falta um pouquinho de organização, é só isso, e a gente vai conseguir chegar muito longe. Gente, muito obrigado, beijo no coração de vocês e até a próxima.